Fala aí, estudante de todo o meu querido Brasil. Gente, tem um assunto que muita gente não gosta, que é as normas da corregedoria, tá? Mas o problema é o seguinte, o problema é que você, quando entra em contato com normas da corregedoria, você sente contato com ela dessa forma aqui, ó. Entendeu, ó? Aí fica chato dessa forma aqui, ó. O que é que você tem que fazer? Você tem que facilitar a sua vida. Por exemplo, fazer assim. Faz um esqueminha desse jeito aqui, ó, que fica mais agradável de ler. E normas da corregedoria, cara, não tem muito que você, assim, não tem para onde correr. Você tem é muito decorar a lei seca. Vejamos aqui o artigo 5º, só para você ter uma noção do que eu quero te falar. Tem aqui, ó, vamos lá. Da função correcional das atribuições, artigo 5º. A função correcional consiste na orientação, reorganização e fiscalização dos órgãos e serviços judiciários de primeira instância. Na prova, o que é que a banca pode pedir disso aqui? Ela só pode, nisso aqui, a única coisa que ela tem que fazer aqui é mudar alguma coisa. Reorganização ela muda para formalização, tira a fiscalização aqui, muda, coloca, sei lá, qualquer coisa um sinônimo aqui que seja um sinônimo, mas com a função de antônimo. Então, basicamente você tem que decorar a lei. E para decorar a lei, geralmente você tem que fazer questões. Refazer, refazer. E gravar a lei seca com a sua própria voz. Né? A função correcional consiste em orientação, reorganização e fiscalização dos órgãos e serviços judiciários de primeira instância. Então, não tem muito o que ser explicado aqui, beleza? Aí continua. Bem como na fiscalização da polícia judiciária. A única coisa que dá para informar aqui para você é que polícia judiciária, para quem não sabe, é a polícia civil. Polícia civil é a polícia judiciária e ela fica sob a fiscalização do juiz corregedor. Aqui, ó. Bem como na fiscalização da polícia judiciária, dos estabelecimentos prisionais e dos demais estabelecimentos, ou seja, das penitenciárias, cadeias, etc. Em relação aos quais, por imposição legal, esses deveres forem atribuídos ao Poder Judiciário e é exercida no Estado de São Paulo pelo Corregedor-Geral de Justiça. Então, o Corregedor-Geral de Justiça manda e desmanda na Polícia Judiciária. Então, a Polícia Judiciária fica subordinada ao Juiz Corregedor-Geral. Então, assim, veja que é decoreba de lei seca, não tem para onde correr. Aí tem aqui, e nos limites de suas atribuições pelos juízes de primeiro grau. E como você fixa isso, outra dica também é você pegar e fazer questões. Você pega, como é que faz uma questão? Você troca, tira por aqui, por exemplo, fiscalização da Polícia Judiciária. Aí você pode colocar implementação da Polícia Judiciária, por exemplo, ou coloca fiscalização da Polícia Militar, ou fiscalização da Polícia Rodoviária, porque esse judiciário com rodoviária pode confundir a pessoa. Essas coisinhas assim que você troca e você fixa, cara. E faz esses mapinhas mentais também, isso aqui é simples de fazer. Parágrafo 1º, ordens de serviço. Parágrafo 1º, no desempenho da função correcional poderão ser editadas ordens de serviço e demais atos administrativos de orientação e disciplina. Então, corrigidos os erros e sancionadas as infrações, após regular procedimento administrativo disciplinar, sem prejuízo das apurações cíveis e criminais. Ou seja, o juiz corregedor, quando ele pode emitir uma ordem de serviço, ele visitou uma penitenciária e viu que tem um monte de coisa irregular. Então, o bebê soltou um pum. Tem um monte de coisa irregular. Ele vai, né, editar uma ordem de serviço para regularizar aquilo. E ainda, os responsáveis, dependendo do caso, né, pode responder criminalmente ou civilmente. Beleza? Aí vem o parágrafo 2º. As ordens de serviço e demais atos administrativos editados pelo juiz corregedor permanentes serão encaminhados à Corregedoria Geral de Justiça para revisão
hierárquica. Aqui também, ó, isso aqui pode virar uma questão, porque ele pode ter aqui, ó, as ordens de serviço e demais atos administrativos editados pelo juiz corregedor permanente, não, aí a banca pode colocar aqui, não serão encaminhados à Corregedoria Geral de Justiça. Com certeza ele colocava isso, não serão encaminhados. Aí você tem que saber que será encaminhado. Aí vem o parágrafo 3º. Consultas sobre a aplicação ou interpretação destas normas de serviço serão apreciadas pelo juiz corregedor permanente. Ó, aqui também a banca pode fazer uma pergunta daqui, ó. Consultas sobre a aplicação ou interpretação das normas de serviços emitidas pela Corregedoria Geral serão apreciadas, aí ele coloca assim, ó, serão apreciadas pelos juízes de primeiro grau. Ele pode jogar o camarada para cá, para o juiz deixa eu ver se dá para fazer uma setinha. Pode jogar para aqui, ó. Ele tira o juiz corregedor e joga você para o juiz de primeiro grau, só para zoar com a sua vida. E que, a requerimento de interessado ou de ofício, se houver dúvida fundada, devidamente justificada, submeterá as suas decisões à Corregedoria Geral de Justiça. Uma questão aqui também pode sair dessa aqui, ó, que a requerimento do interessado ou de ofício, ele pode colocar aqui, somente a requerimento do interessado, né, somente a requerimento do interessado, ele tira esse de ofício aqui, ó. A banca tira essa parte aqui, ele coloca somente a requerimento do interessado, se houver dúvida fundada, devidamente justificada, submeterá suas decisões à Corregedoria Geral de Justiça. É isso aí, ó, não tem muito que se falar disso aqui, você tem que, não tem para onde correr, você vai ter que decorar a lei, ou fixar a lei de alguma forma. E faz isso que eu te falei. Pega o artigo aqui, ó, pega aqui, ó, o artigo 5º, pega o artigo 5º e aqui você vai desmembrando ele, desmembrando o artigo 5º. Você vai, onde tiver uma vírgula, você para, ó, a função correcional consiste na orientação. Aí você vai, ó, consiste na orientação. Orientação de quê? Aí você vai saber aqui, ó, orientação de reorganização, fiscalização dos órgãos de serviços judiciários de primeira instância. Aí até aqui beleza, né? Aí, bem como na fiscalização, aí aqui, bem como já é outra parte, ó. Bem como na fiscalização da polícia judiciária. Aí depois vem dos estabelecimentos prisionais e dos demais estabelecimentos, isso aqui, rapaz, e dos demais estabelecimentos em relação aos quais, por posição legal, esses deveres forem atribuídos ao Poder Judiciário e exercida no Estado de São Paulo pelo Corregedor Geral de Justiça. Veja que não é coisa de 7 cabeças, mas é que a gente já põe na mente que normas da corregedoria é o capeta, então a gente fica já com medo. Aí aqui, ó, no desempenho da sua função correcional, desempenho da função correcional, poderão ser editadas ordens de serviço e demais atos administrativos de orientação e disciplina corrigidos os erros, babá, agora sem prejuízo das operações civis e criminais. Beleza? É isso aí, gente. Um grande abraço, felicidades, coragem, sucesso e tamo aí na área. Deixa eu ver se eu apago isso. Tá? Aqui, ó. Da função correcional, das atribuições, artigo 5º, papapá. Dá um pausa o vídeo aí, ó, e tenta copiar esse esquemazinho, ó, para você fixar. Cola aí para você. É isso aí, um grande abraço, felicidades, coragem, sucesso e acredite, você é capaz. Beleza? Tchau.